Depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino, eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito, eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito, eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor. Boa tarde, hoje é quinta-feira, dia 6 de agosto. Nós somos trabalhadores do Seara de Jesus, no Centro Espírita, no interior de Santa Catarina, em Criciúma. E estamos aqui para a nossa exposição doutrinária da tarde de hoje.
Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo a eles permissão para que nós possamos fazer, então, o nosso estudo doutrinário da tarde de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós o teu reino, seja feita, Pai amado, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos todos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Pai amado, cairmos em tentações, mas livra-nos da prática de todo e qualquer mal. Que assim seja. Então, a nossa exposição doutrinária da tarde de hoje, nós vamos usar o capítulo 3º de um livro do nosso irmão Raul Teixeira, do Espírito Joanes, na psicografia do nosso irmão Raul Teixeira, que tem como título para uso diário. E esse capítulo nós vamos tratar fundamentalmente da família, né, das relações familiares. Então, diz o texto do nosso irmão Raul, que é empolgante a marca da providência divina, de Deus, no seio das nossas existências humanas. Deus Pai prepara o grupo de companheiros que vão renascer no corpo carnal nas malhas da familiaridade sanguínea. E o objetivo de nós renascermos com aquelas pessoas que farão parte do nosso grupo familiar é que nós nos apoiemos uns aos outros, que nós socorremos uns aos outros, desenvolvemos entre nós a cooperação e também na existência do corpo, nós também ensinemos uns aos outros. Por isso que nós nascemos na família que nós nascemos, com as pessoas que fazem parte do nosso grupo familiar. Diz ainda o nosso irmão Raul que nós sabemos que, segundo as condições do nosso mundo, as relações familiares não são assinaladas pela perfeita harmonia que muitas vezes nós gostaríamos que tivesse. Então, diz ele, são aproximados para a convivência doméstica e familiar nas mais variadas situações de parentesco, espíritos que são simpáticos entre si, no bem, ou simpáticos nos equívocos. Também estão na mesma família seres que se amam profundamente ou que estão começando a aprender a se amar. Outros ainda, no mesmo grupo familiar, se abominam, lembra Raul, presos pelas intenções divinas de libertá-los de suas deficiências na vivência em comum. Intenções essas de que eles tenham esmerilhados nesta convivência familiar os antagonismos, que as suas malquerenças sejam dissipadas, que as mágoas entre eles sejam desfeitas e os ódios sejam transformados em amor. Esta é a ideia de Deus Pai ao reunir essas pessoas na mesma família. E aí, o nosso irmão Raul lembra que o que nós vamos perceber, né, nessas vivências, né, de inumeráveis grupos familiares. O que nós vamos encontrar, então? Cônjuges que se ajudam nos passos do crescimento e também irmãos que se reforçam nos laços terrenos das almas. Desde os afins que se estimam e vibram com os bons sucessos recíprocos, aos afetos que se valorizam e se incentivam entre si.
Vamos encontrar isso, né, no seio familiar. Mas também inumeráveis famílias. Nós vamos encontrar desde esposos que se estranham até irmãos que se agridem, desde filhos que se perturbam nos vales escuros da teimosia irracional, aos afins que se toleram a qualquer custo. Então, tudo isso nós vamos encontrar nas famílias. Também aparecem queixas diversas sobre familiares que se mostram atenciosos e cordatos com pessoas de fora do lar, mas que são indiferentes e ásperos com os membros da própria casa. Surgem reclamações sobre familiares que estão sempre prontos a aparentar grandezas, com presentes e gastos com os de fora, enquanto se fazem sovinas e coercitivos com os parentes de casa. É na estrutura da família que cada um aprende o melhor para o seu progresso definitivo. É na família que nós vamos aprender o que nós precisamos aprender para o nosso progresso. É na família que nós encontramos aquele cadinho especial no qual o fogo das lutas, o atrito das lides, o lixar das diferenças vão aperfeiçoando as pessoas, que passam, então, a obter conquistas difíceis e vitórias impensadas. É na família onde as bênçãos do crescimento individual se estabelecem sob o patrocínio da boa vontade. Ou seja, o crescimento individual de cada um depende muito da boa vontade de cada um de nós em fazer esse caminho, essa trajetória de progresso individual. Por mais complicado que se mostre o quadro da sua família terrena, ainda que você se sinta atado a fortes processos de graves reajustamentos, ainda quando perceba que as suas energias se esgotam nas batalhas internas e que tudo parece conspirar contra a sua alegria doméstica, mesmo nessas situações, mesmo nesses casos, jamais se entregue ao desespero. Nunca se perca no descaminho da revolta ou da rebelião. Acredite que Deus Pai, que uniu vocês como membros de uma mesma família, Deus não comete enganos. E que por isso você está no contexto ao qual faz jus, com as almas com as quais precisa se exercitar para a definitiva instalação do bem entre as pessoas que fazem parte desse grupo familiar. Então, o Espírito Joanes e Raul Teixeira nos advertem que Deus permitiu a união de todos, de cada família, em razão das vivências mais ou menos distanciadas no tempo que tiveram. Ou seja, Deus permite que nós estejamos novamente naquela família e com aquelas pessoas, porque somos todos devedores uns dos outros. Então, eles dizem que é importante que nós nos acertemos com a nossa própria consciência, nos esforçando o máximo que nós pudermos por modificar as nossas posturas, os nossos comportamentos que ainda são indesejáveis
que ainda são comportamentos desequilibrados ou que contribuem de alguma forma para desequilibrar a harmonia no nosso lar. É importante, eles advertem, que quando nós sintamos, né, que está difícil, extremamente difícil muitas vezes, uma aproximação emocional maior com alguns dos nossos parentes que repartem conosco o mesmo teto, é muito importante que nessas circunstâncias, nessas situações, que nós aprendamos a desculpar, a compreender esses irmãos, muitas vezes tão difíceis, a servir. Ou seja, é importante que, desculpando, compreendendo e servindo, com o tempo nós vamos aplainando, preparando os caminhos do amor verdadeiro com essas pessoas, do mesmo modo que a gente espera que eles também ajam conosco. Mas se eles não agirem, não tem problema. Façamos a nossa parte. Seja a nossa convivência luminosa, ou às vezes muito difícil, amorosa ou fria, calma ou exacerbada, exasperada, nós não podemos jamais nos esquecer que a nossa família é o grupo familiar que nós merecemos na atual encarnação. É importante que nós compreendamos que a nossa família, ainda que com esforços, é importante que a gente, convivendo com essas pessoas que fazem parte da nossa família, a gente aprenda a observar quem é a nossa família. Que saibamos compreender a nós mesmos dentro desse núcleo familiar, percebendo e observando quem nós somos. Por que nós estamos vinculados a esta família? E também é importante a gente perceber de que experiências pretéritas nós viemos. Então, indo para a parte final do nosso estudo doutrinário da parte de hoje, sobre a família, agora nós vamos usar um segundo texto que está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Honra o teu pai e a tua mãe. Nós vamos agora expor uma parte do item 8, que trata do parentesco corporal e espiritual. Porque muitas vezes, na nossa casa espírita, muitos irmãos, né, que nos procuram nas nossas casas espíritas, muitas vezes estão desconsolados com o seu ambiente familiar. Em tempos de pandemia como esse que nós vivemos, onde o convívio entre as pessoas se torna mais frequente, mais duradouro e por mais horas, também acaba muitas vezes sendo o espaço onde acabam se estabelecendo conflitos. Então, muitas vezes as pessoas adentram as casas espíritas preocupadas com esses conflitos que acabam se estabelecendo dentro das suas casas. Então, o capítulo 14 do Evangelho, o seu item 8º, fala sobre o parentesco corporal e espiritual, que eu penso que, então, a gente consegue concluir a nossa reflexão da tarde de hoje, porque o Evangelho, ele esclarece, né, de uma forma muito simples, né, e que ajuda a gente, então, a pensar e a refletir na nossa condição de membro de uma família. Diz assim o Evangelho de Jesus: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo,
mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. O nosso pai biológico, não gera o nosso espírito. Fornece para nós o nosso corpo físico, químico, biológico. Mas esse pai que nos deu o corpo físico e biológico deve nos ajudar no nosso desenvolvimento moral e intelectual para que então nós possamos fazer o nosso caminho evolutivo. Continua o Evangelho de Jesus. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são, o mais frequentemente, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição, pelo carinho, pelo amor, pela paciência durante a vida terrena. Mas, na nossa família, nós não receberemos só espíritos simpáticos. Também pode ainda acontecer que esses espíritos que nós vamos receber nas nossas famílias sejam espíritos completamente estranhos uns dos outros, separados muitas vezes por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhe servir como prova. Então, nós temos na nossa família espíritos simpáticos e espíritos antipáticos, como diz o Evangelho. Então, os verdadeiros laços de família, ensina o Evangelho de Jesus, não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem, então, os espíritos antes, durante e após a encarnação. Então, resumindo, todos nós temos dois tipos de laços: os laços de sangue e os laços espirituais. Os laços de sangue vão se extinguir quando nós desencarnarmos. E os laços espirituais são aqueles que antecedem o nosso reencarne, permanecem conosco e continuarão conosco depois que nós retornarmos à nossa pátria espiritual. De onde se segue, diz o Evangelho de Jesus, que de dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem, pois, atrair-se, procurar-se, tornar-se grandes amigos. Enquanto que dois irmãos de sangue podem se repelir, como vemos todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo pode resolver, explicando para nós a pluralidade das nossas existências. Então, aquelas pessoas que estão na nossa família e que nós nos damos muito bem, temos relações de carinho, de afeto, de paciência, de companheirismo, provavelmente são espíritos que já estão conosco há muitas existências. E por estarem conosco há muitas existências, fomos nos harmonizando ao longo das existências, das vidas. Em contrapartida, aqueles parentes difíceis, que nós ainda temos grandes dificuldades de convívio familiar, são espíritos que estão conosco para o reajuste que nós precisamos fazer com eles e eles conosco. Então, esse parente difícil de agora, nesta encarnação ou nas próximas, dependendo como nós nos comportarmos com relação a ele, será no futuro um grande amigo, um grande irmão, né? Então, é isso que o Evangelho está nos dizendo. Ou seja, há duas espécies de família:
as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. O bom, o bonito, o interessante seria que nós conseguíssemos transformar os laços corporais em laços espirituais. Ou seja, transformar todas as pessoas que estão no nosso lar em pessoas que se amam, que se respeitam, que se gostam, que se perdoam, que se querem bem. Algumas nós já conquistamos esse tipo de relacionamento. Aqueles que nós não conquistamos ainda, vai depender do nosso empenho, do nosso esforço, da nossa paciência, em começar a construir também com essas pessoas esses tipos de laço, de afeto, de carinho, de amor, para quem sabe, até o final da nossa existência, ou nas futuras existências, nós consigamos ter também com esses irmãos laços de afeto, laços de carinho, de amor, enfim, laços corporais transformados também em laços espirituais. Esse é o grande ensino do Espírito Joanes, do nosso irmão Raul Teixeira e do Evangelho de Jesus para nós todos na tarde de hoje. Com profunda gratidão a Deus e a Jesus, encerramos a primeira parte do estudo doutrinário da tarde de hoje. Passamos agora a palavra ao nosso irmão, seu Jair, que continuará os nossos estudos com o Livro dos Espíritos. Obrigado, irmã Janete. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Então, nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando a parte segunda, o capítulo 1, que fala dos espíritos. Kardec perguntou aos espíritos: há demônios, no sentido que se dá a palavra a esta palavra? E os espíritos responderam: há demônios. Kardec perguntou, desculpa. Então os espíritos responderam: se houvesse demônios, seria obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvesse criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecer eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio de abominações que praticam em seu nome. Então, vejamos bem. Então, Kardec perguntou aos espíritos se há demônio no sentido que se dá estas palavras. Esta palavra. E eles falaram, se houvesse demônio, então, eles já estão dizendo que não existe demônios. Se houvessem demônio, né? Seria obra de Deus. Como Deus é Deus de amor, é Deus de bondade, é a inteligência suprema, ele jamais ia criar um ser para ser mal. Então, Kardec vem ao nosso socorro e ele faz um comentário. Ele diz assim: a palavra demônio
não implica a ideia de um espírito mau, senão na sua acepção moderna. Porquanto o termo grego daimon, de onde ela derivou, significa gênio, inteligência, e se aplica aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Então, quando Jesus falou a palavra daimon, ele estava pensando, falando espíritos bons e espíritos maus, que Chico Xavier, né, sempre preferiu falar espíritos bons e menos bons. Então, é importante que nós, né, espírita, tenhamos isso em nossa mente. Né? Cuidar que quando nós falar a palavra demônio, né, pensar, né, que esse espírito está ali naquela situação, esse ser, provisoriamente. Porque ele vai evoluir, porque também nós já passamos, ou ainda talvez estamos nessa situação. Então, e Kardec continua. Por demônio, segundo a acepção vulgar da palavra, se entende seres essencialmente malfazejos. Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres prepostos por sua natureza ao mal e condená-los por toda a eternidade. Então, é isso que Kardec diz. Mas Jesus já mostrou para nós, há 2000 anos atrás, quando ele estava falando com seus discípulos, à tarde, depois do dia cheio de atividades, quando ele se recolhia com os seus discípulos, ele sempre dava uma lição. Então, depois da oração habitual que Jesus fazia, né, João narra assim, e Mateus também. Mateus é um pouco mais claro na situação. Então, Mateus, ele diz assim, no capítulo 7, versículo 9, 10 e 11. Qual dentre vós é o homem que, se porventura um filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, dará uma serpente, uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhes pedirem. Então, se nós não temos a capacidade de nós termos filhos com dificuldades morais, intelectuais, espirituais, enfim, se nós pudéssemos escolher como nossos filhos, né, sejam moralmente, como nós íamos escolher? Se nós pudéssemos escolher como nossos filhos fossem espiritualmente, há muitos anos atrás, antes de conhecer ainda a doutrina espírita, um amigo que tinha 23 anos a mais do que eu, nós nos conhecemos quando eu tinha 21 anos, e nós pertencíamos à mesma religião, e ele começou a se interessar por outra religião e começou a falar muito no demônio.
E aí eu perguntei para ele, meu amigo, tu tem 3 filhos. Qual dos 3 tu escolhe para ser um demônio, um espírito do mal, que vai sofrer eternamente? Como assim? Eu não... Imagina que eu vou fazer uma coisa dessa? Então Deus, que é a inteligência suprema, teria, ou tem essa, poderia criar alguém para o mal? Não. Ele criou nós e nos deu a liberdade, porque não tinha ainda esse conhecimento da doutrina espírita, então eu falei para ele, ele nos criou e deu a liberdade para nós agir do jeito, da nossa maneira. Então, nós não criemos situações só para nós, nós criamos situações para a coletividade. Então, não existe espírito que sofre para a eternidade. O tempo de cada um é conforme o seu entendimento. Então, Kardec vem mais uma vez em nosso auxílio, dando uma explicação bem clara nessa situação. Então, Kardec diz assim: ele continua, né, nos dando uma explicação, dizendo: Satanás é evidentemente a personificação do mal sob forma alegórica. Como precisa de figuras e imagens que lhe impressionam a imaginação, o homem pintou os seres incorpóreos sob uma forma material. Os modernos representam os anjos, os puros espíritos, por uma forma, uma figura radiante, de asas brancas, bem lema da pureza. E o Satanás com chifres, garras e outros atributos animalescos, emblema das paixões vis do homem. Então, o homem é que criou esta imagem. E, através dessa imagem, o homem sofre por ignorância, por desconhecer Deus, por desconhecer os ensinos de Jesus, quando Jesus nos apresentou Deus como Pai. Então, é importante que nós percebemos essa situação. Então, quando nós falarmos a palavra Satanás, demônio, nós temos que pensar que é um irmão equivocado que está ali por um período, enquanto ele ainda não trabalhar a sua própria evolução, que tudo depende dele. Então, é importante que nós registramos esse aprendizado para que, assim, nós sofremos menos. Então, a doutrina espírita nos ensina que a palavra que Jesus usou, daimon, significa espírito bom, espírito menos bom. E que todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas que nós, né, temos a capacidade de evoluir, né, pela nossa própria vontade. Então, Jesus veio até nós nos ensinar o caminho da felicidade. Então, nós vamos passar agora para
a pergunta seguinte, que é da parte segunda, né? E iniciamos, então, onde fala das encarnações dos espíritos. Objetivo da encarnação, a alma e materialismo. Então, o objetivo da encarnação. É isso que Kardec pergunta, né, aos espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos responderam: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas, para alcançar esta perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação. O de pôr o espírito em condições de suportar suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial do mundo, a fim de daí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, os espíritos nos dizem que Deus nos dá a oportunidade da encarnação para que, através das nossas atividades, do nosso esforço, nós conquistamos experiência para a nossa própria evolução. Então, nós estamos aqui na Terra para aprender a suportar as provas, para vencer as nossas próprias limitações. Quando Jesus disse: pega a tua cruz e segue-me, mostrando para nós que nós temos aqui na Terra para aproveitar o máximo das dificuldades da vida e tendo a certeza que essas dificuldades são as lições necessárias para a evolução do nosso espírito, da nossa alma. Quando um pai leva um filho para a escola, o pai não está castigando o filho. O pai está dando uma oportunidade de o filho se preparar para a vida, para sofrer menos. Então, nós temos aqui na escola Terra. A Terra é a nossa escola, é o nosso hospital. Então, nós temos aqui nessa escola para aprender. E todo aprendizado exige esforço, disciplina. Então, é para isso que Deus criou. Deus criou o mundo espiritual e depois criou o mundo material. E esse mundo material, ele serve para que nós manipulemos a matéria, que nós nos esforçamos para criar ambiente mais agradável
E assim nós vamos concorrendo para uma obra geral. Então, não existe dor que não seja necessária. Então, Kardec ele vem, né, no seu comentário, né, colaborar conosco para nós termos um entendimento melhor. Kardec, então, fala assim: a ação dos seres corporais é necessário à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que, nessa mesma ação, eles encontrem um meio de progredir e de se aproximar dele, aproximar-se de Deus. Deste modo, por uma admirável lei da providência divina, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, meus irmãos, o objetivo da reencarnação do espírito é o seu despertamento. O objetivo da reencarnação do espírito é o seu despertamento. Para despertar nós que dormimos ainda. Tudo que sai da mão de Deus conduz latentes valores imortais. Então, nós trazemos dentro de nós, eu costumo dizer, o DNA de Deus, espiritualmente. E Deus, na sua sabiência, nos deu o tempo que se encarrega de formar meios de nós agregar métodos de acordo com a nossa necessidade, a necessidade da nossa alma, para que assim nós sintamos a necessidade de progredir e de amar. Deus nos impõe a reencarnação para nos mostrar o que temos de fazer para nós mesmos. Então, é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui justamente para trabalhar em prol da nossa própria evolução. Deus nos ama. E nós precisamos aprender a amar esse Deus, esse Pai, e confiar nele. Que tudo que nos acontece é oportunidade de aprendizado. A justiça de Deus é perfeita em todos os rumos da sua sabedoria. Então, é importante que nós tenhamos esse conhecimento. O ponto de saída e de chegada é o mesmo para todos os seus filhos. Então, nosso ponto de saída da mão do Pai e o ponto de chegada é para todos iguais. Não tem diferença, porque Deus é amor. Então, as diferenças que nós encontramos na alma, ou das almas, de homens para homem, já deve ter mostrado para nós, deduzido, que é a idade de cada ser na pauta da sua existência. Então, aqueles que ainda estão mais atrasados moralmente, espiritualmente, são espíritos que têm menos experiência de vida. Então, cabe àqueles que estão um pouco mais na frente amparar este que ainda está com muita dificuldade. Essa é a função de cada um de nós. Porque sempre tem alguém em melhor situação do que nós e sempre tem aqueles em situação mais
difícil do que a nossa. Então, é isso que a doutrina espírita vem mostrar para nós, que nós somos filhos de Deus e que todos nós somos amparados pelo amor divino. Assim como nossos pais cuidam de nós quando somos recém-nascidos, amparam em suas mãos, nos seus braços, Deus faz assim conosco também, espiritualmente. Então, tenhamos essa certeza de que Deus é amor e que Ele nos criou simples, mas com o germe de todas as potências divinas em nós mesmos. O reino dos céus está dentro de vós, disse o Cristo. E o nosso horário já está se fazendo. Então, nós vamos, nesse momento, buscar a nossa prece. Vamos fazer o nosso passe. Os médiuns já estão, cada um em sua residência, em oração. Então, vamos buscar nós esse momento. Deus que existe em nós, dizendo: Senhor, seja para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos, Jesus, a executar os teus propósitos desconhecidos. Abre, Senhor, a porta de ouro das oportunidades de trabalho. Porque assim, Jesus, nós te buscamos e te rogamos, Jesus, porque precisamos de ti, assim como a planta no deserto precisa do orvalho da noite. Precisamos de ti, Senhor. Permita, ó divino amigo, que nesse instante os teus mensageiros divinos derrame sobre todos nós a luz do teu amor. Este amor, Jesus, que tudo cura, que tudo pacifica, que tudo vivifica. Transforma, Jesus, o nosso coração, a nossa mente, para que possamos agasalhar a luz que tu nos irradia. Precisamos de ti, Senhor. Cura a doença da nossa alma, da nossa mente, do nosso corpo. Traz a tua paz nesse momento de pandemia, para que toda a humanidade, Jesus, possa refazer, repensar, e assim, Jesus, aprendemos, tirar dessas dificuldades as lições necessárias para a nossa evolução. Mas que a tua paz e o teu amor, Jesus, permaneça com todos nós. E assim nós te dizemos, ó divino amigo, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, ao teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoemos os nossos devedores. E não nos deixe, ó Pai amado,
caímos em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. É assim, em nome de Deus, em nome de Oswaldo Melo, mentor espiritual da nossa casa, de Bezerra de Menezes, o patrono espiritual da nossa atividade, demos por encerrado as nossas atividades da tarde de hoje. Que a paz e a luz do Mestre Divino permaneça conosco por hoje e sempre. Que assim seja. Que assim